local em que você se encontra. Semana passada eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês gostariam de saber de diferentes pessoas como é que a gente lida com a saudade nesse intercâmbio, não é mesmo? Que não é uma coisa fácil, gente. Mas calma. Antes de eu dar muitos spoilers, eu trouxe aqui a minha amiga au pair. Engraçado, né? A identificação que eu faço. Essa aqui é o quê? A minha amiga au pair. Puta que meu marido. Oi? Como assim? Mas enfim, a gente já se conhece há 9... Não, eu tô aqui há 10 meses, né? Eu vim antes. A gente se conhece há 10 meses, mora na mesma... Não na mesma cidade, porque ela mora numa cidade, tipo, muito, muito perto. Antes de eu explicar pra vocês tudo, é bom ressaltar que eu e a Paty, nós somos assim, eu escolho branco, ela é o preto, entendem? Eu escolho doce, ela é salgado. Eu sou a parte bege do arco-íris, né? Ela é a parte violeta, que chama mais atenção de todos. Não, a gente é muito diferente, personalidades muito, muito, muito diferentes. A Paty vai contar pra gente mais ou menos como que era a vida dela no Brasil e eu conto um pouquinho da minha. Vai, começa aí, ou você quer que eu comece? Começa que aí eu já vejo como é que é. Tá. Gente, é o seguinte... Eu morava no interior de São Paulo e eu saí pra morar numa cidade grande porque eu queria muito estudar biologia. E aí, a princípio, quando eu cheguei em Sorocaba, eu fui morar com uns amigos da família, amigos da minha mãe. E aí eu fiquei lá por uns 6 meses e daí eu fui indo até o momento que eu fui morar sozinha. Então eu tinha uns 21 anos, eu fui morar sozinha, só eu e Deus. E foi assim desde então. Eu morei um pouco com a minha irmã, depois voltei a morar sozinha de novo. Mas eu sempre prezei muito a minha independência, eu sempre prezei muito, assim, o meu espaço, entendem? Pessoa que prezo muito o meu espaço, a minha solidão, eu gosto muito de ficar sozinha, eu me curto, sabe? Eu acho que por ter morado muito tempo sozinha, eu gosto de ter o meu espaço, o meu canto e o meu silêncio. Vai, me conta aí, você morava no Recife, você mora no Recife... Calma, morava, né? Morava, por enquanto tô morando aqui agora. Sim. Mas sempre morei com manhã. Mãinha, beijo mãe, se tiver assistindo esse vídeo, Natália e Letícia também. Então, morava com manhã, morei um tempo com o painho. Sim, mas você morava com a sua mãe e mais 2 irmãos, certo? Mais 2 irmãos. Certo. Quando a Natália saiu de casa, né? Porque eram 3, depois ficou só 2. Mas eu sempre tive aquela coisa de querer ter a minha privacidade, querer ter as minhas próprias coisas. Sim. A gente morava todo mundo junto, uma casa pequena, então era difícil ter a minha privacidade. Sim, porque você morava com eles e não conseguia ter a privacidade. Então foi algo que eu sempre almejei, né? E assim, nunca tive problema de viajar, passar um tempo longe da minha mãe, longe do meu pai ou dos meus irmãos. Sim. Nunca foi um problema pra mim. Então, por aí eu já via que eu não ia ter problema de ser au pair. Como que você lida com a homesick, que é a saudade de casa? Bom, quando ela chega, primeiramente, bateu na porta. Eu não sabia nem o que era isso. Você sentir essa saudade intensa, você só sente quando você passa um certo tempo longe da família. Mas hoje que você já tá aqui há mais tempo, como que você lida com isso? Porque quando a gente chega, eu quero que vocês botem isso na cabeça. Quando a gente chega muito deslumbrada de tudo. Tudo é barato, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. E aí, quando o tempo vai passando, você vai se acostumando com as coisas. É normal isso acontecer. Mas o meu foi mais assim. Eu digo que eu acho que a saudade, assim, de sentir de verdade mesmo, de querer pegar o avião e voltar pra casa, foi quando... eu terminei meu relacionamento de 4 anos, né? Sim. Foi um momento difícil e tal. Nunca Porque daí você se sente muito isso. mais sozinha, eu acho. Né? Mas eu já tava o quê aqui? 6 para 7 meses aqui já. Acho que e eu já não era tinha 7. sentido essa saudade imensa. Então eu falava com a mãe 3 vezes por semana, 2 vezes. Meu pai, 1 vez por mês. Não é uma frequência grande. Mas quando assim chega a homesick, você curte ela, você chora? Ou você tipo finge que ela não está aí e segue o baile? Quando eu acabei meu relacionamento, eu queria falar com a mãe todos os dias. Porque aí juntou aquela dor com a saudade. Então eu queria voltar pra casa, então falava com o pai todos os dias, manhã todos os dias, com a minha irmã mais nova, com a minha irmã mais velha, com a minha avó, todo mundo me dando conselho ali. Depois eu fui ficando melhor e tal. Às vezes a saudade bate quando você sente que o negócio tá apertando muito. Aí eu dou uma ligadinha pra manhinha ou pra minha irmã, converso 1 horinha e fico de boa. Entendi. Tá, olha, a gente é muito diferente, cara. Quando você tava no Brasil, vamos supor, você passou por um momento muito legal no Brasil, que você gostou muito de ter passado, não sei, qualquer momento, um Natal, por exemplo. Aquele Natal de 2014 foi perfeito.
Depois que ele passou, você ficava tipo, ai, que saudade daquele Natal, como eu queria voltar no tempo. Você é assim? Não. Porque eu sou assim, eu gosto de viver as coisas novas que a vida traz pra mim. Então, se aquilo for um momento bom, beleza, mas eu acredito que no próximo Natal vai ser melhor ainda. Independente de eu estar com mãe ou com pai, foi difícil pra mim Natal e Ano Novo aqui, primeira vez longe deles foi. Mas foi uma experiência de vida. E assim, né? não vai voltar mais. Tipo, só um período, uma fase. Não quer dizer que você vai ser sempre assim, né? Foi algo diferente que aconteceu. A gente é muito diferente. Vamos lá. Como eu lido com o homesick, vocês estão preparados? Posição fetal. Primeiramente, vamos gravar isso aqui de posição fetal. É assim. Quando me bate a saudade, é assim, eu sempre tenho saudade. Não é assim, que nem a Paty, que são momentos. Eu convivo com a saudade constantemente aqui. Todos os dias eu tenho saudade, seja ela grande ou pequena. Quando a TPM está perto de chegar, meu amor, aí o negócio fica mais intenso. Mas eu tenho saudade todos os dias aqui. Todos os dias da comida, de momentos. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa saudosa. Por isso que eu te perguntei isso. Às vezes, no Brasil mesmo, eu tinha vivido uma fase muito legal da minha vida. Por exemplo, 2014 foi um ano inesquecível pra mim. No Brasil mesmo, em 2016, eu tava tipo, ai, que saudade do ano de 2014, como eu amava aquele ano, como foi igual, que já passou. Mas assim, isso é meu. A minha psicóloga falou, Bruna, você é uma pessoa saudosa. Você só tem que aprender a lidar com isso pra isso não te prejudicar. Quando eu cheguei aqui, os primeiros meses foram muito difíceis pra mim, você acompanhou, né? Medo da direção, eu cuido de 3 crianças, então é um hard job. Aí também tem aqueles problemas que eu tenho com o meu menino, que eu já fiz aqui vídeo, vou deixar linkado aqui em algum lugar, sobre o meu menino. E a agência também não me apoiou muito, minha agência é muito ruim. Então foram 3 meses muito, 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 muito difíceis pra mim. Sofreu a bichinha. Exato. E eu acho que assim, a Paty, ela sabe lidar mais na questão de tipo, ela tá com saudade, mas ela consegue conviver. Eu, quando eu fico com saudade, eu me fecho, entendeu? Eu me fecho, meu quarto e eu sofro, eu choro, eu escuto música depressiva no foninho e choro mais ainda. Pior, né? Mas é que eu aprendi, quando eu cheguei aqui, eu fingia que eu não tava. Eu passei por esse estágio do tipo, eu não posso sofrer, eu não posso ter saudade porque eu tô nos Estados Unidos. Você já pensou isso? Não. Eu pensava muito isso, tipo, eu queria muito estar aqui. Então agora que eu cheguei, eu não tenho direito de sofrer. Só que eu percebi que não, a gente é um ser humano normal, a gente passa... Não é porque a gente almejou tanto uma coisa que a gente conseguiu chegar, que você chegou e a tua vida vai ser perfeita. O que é que muitas meninas não entendem. Porque muitas meninas que principalmente me escrevem do por que você quer voltar pro Brasil, elas não têm noção do como que é a vida real aqui. Quando você estava no Brasil, você imaginou que você ia passar pelo que você passou aqui? É muito diferente, porque quando você tá no Brasil, você só sabe, como a gente fala, né? Só sabe quem já passou por isso, quem já sentiu o que é estar longe da família, Sim. o que é estar longe das pessoas que você gosta. Então é difícil. Você pode ler 1000 artigos de como mas você só vai saber o real sentimento quando você chegar e passar por isso. Exato. É tipo você perder alguém da família. Tipo, você nunca perdeu, você não sabe a dor que é você perder alguém. Você só vai saber quando você perder. E o engraçado... Você pode imaginar, mas você... Exato, você só sabe quando você tá Quando passando. você sente, E o engraçado, gente, é porque assim, reparem na minha história e na história da Paty. A Paty morava com os pais, morava com a mãe, com os irmãos, e eu morava sozinha. Se a gente for ver pela lógica, quem teria que se acostumar mais com a saudade era eu, porque eu já morava anos sozinha. Mas pra vocês verem como é diferente isso, porque ela lida muito mais com a saudade, ela consegue conviver com isso. E outra coisa, eu falo com a minha mãe todos os dias. Eu tenho que falar pelo menos uma vez por dia com a minha mãe, se não 2. Com a minha irmã não, mas com a minha mãe, todos os dias a gente se fala por FaceTime. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que, tipo, eu preciso dela pra ter um dia bom. E a Paty fala isso pra mim, eu não falo com a minha mãe, porque se eu falar com a minha mãe, eu vou ficar com mais saudade ainda. Ela lidou assim, certo? Eu já lido da forma, preciso falar com a minha mãe, preciso ligar pra ela, preciso ver que tá todo mundo bem, que tá tudo em ordem, que tá acontecendo tudo conforme combinado, sabe? E preciso ver que ela tá comigo, que eu tenho o apoio dela e fazer as contagens regressivas que eu tenho no meu celular. Mãe, falta 100 e poucos dias, mãe, tô voltando. Eu preciso disso, gente. Eu não vou dizer pra vocês que, de alguma forma, falar com a minha mãe todos os dias possa me atrapalhar, porque durante um tempo me atrapalhou quando eu não sabia lidar com isso.
Mas hoje é uma questão de necessidade. Eu preciso ver que ela tá bem. Eu preciso ver que minha irmã tá bem pra eu ficar bem aqui, sabe? Pra eu olhar pra mim e falar, não, eu vou conseguir até o final. Porque tá tudo bem lá no Brasil. Eu não preciso me preocupar. Porque eu fico muito preocupada, sabe? De acontecer alguma coisa e de eu estar aqui. Essas bobeiras que passam pela nossa mente. Gente, você mora só. Eu morei sozinha. Você mora sozinha é você e seu animal de estimação, se você tiver. Agora, morar com a Host Family, gente, é muito complicado. Tem dia que a gente não aguenta ver a cara deles, é realidade. Não, aqui a gente fala realidade no canal, Às vezes o que faz você sentir muita saudade também da família é quando você vê os momentos em família deles. Exato. Tá, a família toda reunida, fazendo aquela festa. E você lembra da festa que você tinha com a sua família no Brasil, que é totalmente diferente também, sim, né? Sim, mas eles estão com convivência familiar ali, aí né? Aí você para assim e fica olhando... E fala, poxa vida, É um dos momentos mais difíceis, mas... Sim. É que assim, que nem eu falei, eu gosto muito da minha privacidade, do meu espaço. Eu não me importo de ficar sozinha, a Paty sabe disso. E, então, como eu gosto muito dessa privacidade, como eu morava sozinha e tinha o meu espaço, quando eu cheguei na casa da Host Family, até hoje, gente, eu entro na casa quando eles saem. A gente não tem... A Paty, por exemplo, ela tem uma convivência muito mais familiar com a família dela do que eu, com a Host Family dela. Ela sai ali, ela conversa com o menino, conversa com os chefes. Eu já não, já sou muito mais reservada em relação a isso. Por quê? Consequências de pessoas que moravam sozinha, entendeu? Eu gosto do meu espaço, da minha privacidade. Eu vou na cozinha, eu gosto de cozinhar, de preparar meu alimento. E a Paty já não, ela... Mas se você é assim, igual a Bruna, não gosta de interagir muito, gosta do seu espaço e tal, depois não venha reclamar quando a Host Family for pra um lugar e não lhe convidar, porque já lhe convidou tanto que sabe que se lhe convidar de novo, você não vai. Ele convidou. É verdade, porque assim, eu reclamo, mas eu tenho, ó, tipo, 90% de culpa. Eu sei disso. Porque, tipo, eu não interajo com eles. Eu nunca sentei com o meu patrão na mesa e conversei com ele. Nossa relação é estritamente profissional. Ah, tá aqui tuas crianças, ninguém morreu. Agora toma teus filhos que eu vou pro meu quarto. É mais ou menos isso, gente. Agora a Paty já não. Ela já tem um convívio muito mais de host family mesmo. Do que do outro. Mas isso daí já dá um assunto para outro vídeo. Tem os seus prós e exato! Se vocês querem esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Pós encontra seu au pair. Esse daí já é outro. Parte da família. Ser ou não ser? Eis a questão. Sabe uma coisa importante que é bom mencionar? Que eu acho que quando você fica nesse pensamento de eu vou voltar tal dia, eu acho que a sociedade aumenta. Você fica com mais saudade ainda. Eu preciso voltar logo, não vejo a hora de voltar. Acho que quando você bota na cabeça de eu vou ficar aqui 1 ano, depois eu vou ficar mais 1 ano e talvez eu fique como turista e tal, talvez você acaba meio que aceitando essa coisa de ficar longe da família e ver só de tempos em tempos. Mas isso também tem a ver com a personalidade da pessoa. Se a pessoa não tem intenção de ficar... Porque assim, gente, desde que eu cheguei aqui, eu falei alguma vez que eu tenho vontade de ficar aqui depois do au pair? Nunca falei isso, né? Então assim, isso vai muito da pessoa, se a pessoa quer ou não ficar. Eu, desde que eu cheguei aqui, eu sempre tive certeza de que eu venho pra cá, ia vir pra cá. Quando eu tava no Brasil, eu achei que ia ficar 2 anos pra mais, ia morar aqui, né? Mas daí quando você chega e vê a realidade, eu pensei, não, vou ficar só o tempo que for e vou voltar embora. E tem gente que muda de ideia, né? Chega aqui, aí com aquele pensamento de que quer ficar mais 1 ano e de repente não fica. Tem gente que chega com o pensamento de que não quer ficar e de repente fica. Exato. Tem gente que chega aqui com 1 mês, já não aguenta mais, tipo... Eu não aguento, eu preciso voltar pra casa e volta. Hoje. E volta. Como eu tenho colegas que voltaram muito antes, tipo 1 mês, 2 meses de intercâmbio, elas voltaram. E o que a agência sempre fala é que, tipo, você tem um período de adaptação, esse período é mais ou menos uns 3 meses, né? É o que eu falava pra Bruna no começo. Deixa passar os 3 meses, que você vai começar a se sentir mais em casa, se adaptar mais à rotina e tal. Mas é engraçado, porque eu sempre, desde que eu cheguei aqui, eu penso que eu quero voltar pro Brasil. Já a Paty não, né? E outra coisa importante, gente, de ressaltar, não julguem, sabe? Vocês que estão aí no Brasil, não julguem a menina que voltou com 1 mês ou 2 meses pra casa, sabe? Porque só quem tá aqui realmente sabe onde o calo aperta. A gente tava comentando de uma menina que eu até falei, né? Nossa, ela tá em Nova York e vai embora... com 1 ano de intercâmbio, ela poderia ter ficado mais. Mas daí automaticamente, você julga, é normal isso, a gente é ser humano. Mas daí automaticamente eu já falei pra Paty, mas a gente sabe onde o calo aperta. Cada um tem o seu limite, né? Você tempo, sabe até onde você pode ir. Se você vê que não tá, que você não vai aguentar, que não é pra você, isso nunca foi. Exatamente. Não adianta ficar insistindo. E que cada um é cada um. Então, o que funciona pra mim, pra matar a saudade e permanecer aqui, funciona pra Bruna pra matar a saudade e permanecer aqui, não quer dizer que vai funcionar pra você. Então, cada um vai lidar com a saudade de uma forma diferente. A Lud, por exemplo, a nossa amiga, cozinha.
ouve música, eu já prefiro falar com a minha mãe. Cozinhar, né? A Paty tem outro. Cada pessoa vai lidar com a saudade de um jeito. E é isso, lindonas! Espero que vocês tenham gostado da Paty. Muito obrigada por ter vindo pra cá gravar. A gente vai gravar mais vídeo. Deixa a sugestão aqui que a gente grava provando doces americanos. Ou falando de outro assunto de au pair, quem sabe? Quem sabe? E é isso, lindona. Se vocês gostaram... Falando de boys. Falando de boys americanos. American boys American boys. Exato. Deixa aqui nos comentários que a gente grava. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Ele é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo e venha fazer parte dessa nossa família alperiana. Ai, que horror. Tô brincando. Essa nossa família que tá aumentando cada vez mais. E se você já é inscrito, não esquece, ativa o sininho de notificações. Vou deixar aqui agora o Instagram meu e também da Paty. Vão lá seguir ela. Isso, um super beijo. E até mais. Tchau.